Doutor, cortei o pinto do meu marido. Eita, dona Rosa, bom dia primeiro pra senhora, né? O que foi que seu marido fez, dona Rosa, pra você cortar o pinto dele? Doutor, ainda pergunta, só tô seguindo um conselho seu. Agora pronto. Ah, vai querer colocar a culpa em mim agora. Qual foi o dia que eu lhe mandei você cortar o pinto do seu marido? Mandou sim, não vem dando uma desentendida aqui não, a culpa é sua. Minha não, viu? Eu nunca mandei você cortar o pinto do seu marido não, viu? Quando foi que eu fiz isso? Daquela vez que eu tava fazendo tratamento de depressão. Eu lembro, certo? Mas eu nunca mandei você fazer isso não, viu? Mandou sim, você mandou eu cortar da minha vida tudo que fizesse raiva. Aí eu fui lá e cortei. Ô, dona Rosa, não era isso não, dona Rosa. Eu pedi pra você cortar tudo que é emocional na sua vida. E por que o doutor não explicou direito? Mas já que cortou, né? Cortou, né? Joga essa peste pra lá. Tu é doido. Miséria.